O vídeo que você clicou O já vai Brasil, começar, ele mas antes, tinha, deixe seu like, até compartilhe e se agora, inscreva até no canal. TV 2025, Flórida, a sua a TV prática brasileira de dos utilizar Estados a Unidos. diplomacia militar, ou seja, a presença de adidos militares, em praticamente todos os quadrantes do globo. Nós temos representantes em todos os continentes, em países, inclusive, complexos, como o Irã. Nós temos adidos militares no Irã, que é muito importante. A gente tem adidos em todos os países islâmicos, seja sunitas, sejam árabes, sejam turcos, sejam xiitas, e isso é muito importante para que a gente faça uma coleta de dados e tenha a possibilidade de, por intermédio da diplomacia militar, formar um quadro geopolítico. Bom, o Brasil só tinha um único país, Pitoli, que nós tínhamos a presença de oficiais generais desempenhando a função de adido militar. Que país é esse? Estados Unidos da América. Todos os outros países, nós temos coronéis na função de adidos militares. Todos. Veja, o Brasil ele desenvolve um programa de submarinos altamente sofisticado com a França, com a Scorpene, mas nós não temos na França um adido militar que seja um oficial general, temos ali um coronel. Da mesma forma, nós temos programas das nossas fragatas mais sofisticadas, feitas com tecnologia alemã, e nós não temos um general como adido militar na Alemanha. Os nossos caças, a nossa tecnologia mais sofisticada de força aérea é da Suécia, dos caças Gripen, e nós não temos um oficial general na Suécia, nós temos um oficial general do Exército, da Marinha e da Força Aérea nos Estados Unidos, em Washington. Por quê? Por que essa prioridade estratégica? Porque todo o nosso equipamento militar, a nossa doutrina das três forças, as aquisições que nós fazemos nas últimas décadas, os nossos sistemas de armas, os nossos sistemas de inteligência, os nossos sistemas, inclusive tecnológicos, hoje, que estão interligados com satélites, e a inteligência militar hoje não funciona sem a tecnologia, que hoje já caminha para a computação quântica e para a inteligência artificial. Tudo isso está integrado com a OTAN e Estados Unidos e seus aliados. E por isso nós temos comissões de compras para viabilizar esses contratos, que são contratos longos de transferência de tecnologia, muitos deles com financiamento longo, porque são contratos de fornecimento de armas que você não encontra na prateleira. Você tem que desenvolver vários desses armamentos, inclusive o Brasil compra, e depois, com a transferência de tecnologia, você vai aperfeiçoando e transformando esses equipamentos em operacionais dentro do sistema brasileiro. Toda essa introdução eu fiz, Pitoli, para te dizer que agora em junho, se eu não me engano, no dia 2 de junho, foi assinado um decreto que determina a designação de adidos militares no mundo inteiro. E pasme, você sabe que pela primeira vez na história nós teremos 2 oficiais generais como adidos militares aonde? Na China. Isso significa uma mudança, e não vou te dizer uma mudança prática para as Forças Armadas, mas uma mudança de política externa do governo brasileiro que tenta pressionar as Forças Armadas a se aproximarem da tecnologia da indústria de defesa da China. Isso é muito fácil falar do Lula ali dos palanques, com aqueles discursos dele que a gente já conhece, a gente sabe a influência que ele tem, ou vamos dizer assim, aquela carga ideológica que ele carrega ainda ancorada lá no comunismo do século passado, o Celso Amorim ali no ouvido dele com as suas ideias anti-americanas, né? A gente já conhece tudo isso. E a gente vai levando. O brasileiro, na verdade, a diplomacia brasileira, apesar dos governos Lula, desses anos todos inclusive de Fernando Henrique Cardoso, porque não dizer que também tem uma pegada social-democrata, apesar de todo esse período de esquerda no poder desde a redemocratização, o Brasil sempre se manteve com uma diplomacia equilibrada, conseguindo estar alinhado ao Ocidente, militarmente, tecnologicamente, comercialmente e utilizando o fato de ser o grande fornecedor de alimentos. Hoje a segurança alimentar no mundo depende do Brasil para, com essa carta, negociar e servir a China com minerais e alimentos, e temos como nosso parceiro econômico. Porém agora, Pitoli, com essa designação de um oficial-general do Exército, um almirante da Marinha e um coronel da Força Aérea, só a Força Aérea que não foi com esse passo a mais,
Nós estamos aproximando as Forças Armadas Brasileiras da China. E eu desafio ao Van Hatten, ao Felipe Barros, a toda a Credem, a chamar o ministro da Defesa para que ele explique essa ideia. Agora, por outro lado, eu gostaria de tranquilizar a nossa audiência e já esperando aí uma pergunta do Borgo ou de mais alguém da bancada sobre isso, dizendo o seguinte: é impossível para o PT, neste final de mandato, com toda a fragilidade na economia, que você não tem nem dinheiro para combustível para as aeronaves, nós já temos as unidades militares aí, inclusive entrando em regimes de contenção de despesas e que vai comprometer adestramento, compromete a formação. É um período que eu já vivi, de você não ter nem alimentação, nem munição. Vivi isso durante os governos do Fernando Henrique Cardoso. Então eu já sei o que é esse sufoco da indústria de defesa e do próprio braço do estamento militar. Agora, quando nós estamos empurrando as Forças Armadas para uma aproximação com a China, eu quero dizer para a nossa audiência que isso é impossível de ser feito em médio prazo. Nem curto, em médio prazo. Claro que a longo prazo, se nós tivermos aí uns 3, 4 governos do PT, a gente consegue substituir todo o nosso parque industrial, a nossa tecnologia? Conseguiria. Mas eu digo para você algo que está no bojo do debate das tarifas e desse momento de tensão entre as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, que tem a questão política envolvida no meio. Hoje, o Brasil, assim como no sistema financeiro, no sistema industrial, nos investimentos que são feitos e até mesmo, principalmente na questão tecnológica, de patentes, de softwares, nós somos completamente dependentes e ligados aos Estados Unidos e seus aliados. Incluindo ali o Japão, Coreia do Sul, ali na Oceania também, mas essencialmente Estados Unidos e a OTAN. Nós não temos como nos dissociar disso, porque os nossos helicópteros são franceses, os nossos submarinos são franceses, os nossos caças são suecos, os nossos blindados são italianos, toda a nossa marinha ou é americana ou é inglesa. Tudo nosso está conectado com os Estados Unidos. E quando eu falo tudo, não é simplesmente você dizer assim, não, eu vou agora parar de comprar. Não, são sistemas desenvolvidos com tecnologia transferida que, se você romper, simplesmente param de funcionar, porque existem softwares altamente sofisticados. Hoje em dia, os nossos portos, as nossas infraestruturas, a energia elétrica, transmissão elétrica, maquinário agrícola, tudo está conectado com o sistema informacional que nós estamos ali com todos vamos dizer, as redes linkadas numa malha de inteligência informacional do Ocidente dos Estados Unidos e das Big Techs. Coronel... Então, quando o Lula simplesmente fala que nós vamos taxar as Big Techs, nós vamos retrucar com os Estados Unidos, ele é de uma insensatez, e até posso dizer uma insensatez criminosa, com não somente o agronegócio, como você falou hoje mais cedo, mas com o Brasil todo, em especial com as Forças Armadas. Então, vivemos um momento tenso, Pitoli, alerto a nossa audiência, alerto e aproveito o seu programa e a capilaridade que ele tem para chamar a atenção de que as Forças Armadas hoje estão sob pressão ideológica, mas ainda bem que isso não é factível, não temos condições de fazer essa migração em menos de 10, 20 anos. E eu quero crer que haverá uma reação da sociedade brasileira agora nas eleições de 2026. Você falou dessa notícia maravilhosa do Van Hatten estar nessa coligação no PL. Você sabe da minha torcida que essa coligação aconteça em outros estados. Me lembro do senador Girão, que abre mão do seu mandato de senador e vai concorrer ao governo do estado. Me confirmou essa semana ali no Ceará, e sabemos que ele é do Novo e tem toda uma pegada que eu e você conhecemos muito bem. Então, torço para que essas alianças avancem para outros estados e a gente consiga, de fato, reverter essa situação. E essa iniciativa do governo Lula de aproximação com a China seja, do ponto de vista dos militares, apenas uma ação retardadora. O que é isso? Os militares cumprem a missão, ou seja, recebe a determinação do presidente Lula. Eu sei o oficial general que já foi designado do Exército lá para a China, eu conheço um excelente oficial da arma de cavalaria,
Eu sei que eles cumprirão a missão de entenderem como funciona a parte de defesa da China, mas eu quero crer que isso será completamente inócuo. Por quê? Porque o brasileiro, ao contrário do que fala o ministro Gilmar Mendes, não tem admiração pelo regime chinês, Vitória. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.